Numa pequena cidade do interior, viveu uma jovem chamada Emily Rose. Ela era conhecida por sua devoção religiosa e sua vida aparentemente comum. Contudo, aos 19 anos, Emily começou a experimentar fenômenos sobrenaturais inexplicáveis. Convulsões violentas a acometiam frequentemente, seguidas por alucinações assustadoras que a deixavam em pânico. Os médicos não encontravam explicação para seus sintomas, e a família, desesperada, recorreu à igreja em busca de ajuda. O padre que foi designado para ajudar Emily era um homem de fé inabalável e coragem indomável. Ele decidiu realizar um exorcismo, acreditando que apenas através de rituais sagrados poderia libertar a jovem das garras do mal. O exorcismo foi marcado por momentos de intensa tensão, enquanto o padre enfrentava as forças demoníacas que haviam se apossado de Emily. Vozes guturais ecoavam pela sala, objetos se moviam inexplicavelmente, e uma aura de terror pairava sobre o ambiente. Apesar dos esforços do padre, o exorcismo não teve o resultado esperado. Emily continuou a sofrer, e seu estado de saúde se deteriorou rapidamente. Finalmente, após uma noite de agonia insuportável, Emily sucumbiu. Sua morte chocou a comunidade, e o caso se tornou um escândalo de proporções épicas. O padre foi acusado de negligência e imprudência pela morte de Emily durante o exorcismo. O julgamento que se seguiu dividiu a opinião pública. De um lado, estavam aqueles que acreditavam que o padre agiu em nome da fé, tentando salvar a alma atormentada de Emily. Do outro lado, estavam os céticos, que consideravam o exorcismo uma violação dos direitos humanos e uma prática arcaica e perigosa. O tribunal estava dividido entre o sobrenatural e o racional, entre a fé e a ciência. No final, o padre foi considerado culpado de negligência pela morte de Emily durante o exorcismo. Ele foi condenado a cumprir uma pena de prisão, apesar dos protestos fervorosos de seus seguidores. O caso de Emily Rose se tornou um marco na história do sobrenatural, uma lição sombria sobre os perigos de brincar com forças além da compreensão humana. Sua história ecoa através dos séculos, lembrando-nos da eterna batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E assim, o legado de Emily Rose vive, como um aviso para todos nós. Sabe, uma vez ouvi uma história bem arrepiante sobre Ed e Lorraine Warren, aqueles investigadores paranormais famosos. Eles se envolveram em um caso que ficou conhecido como Evocando Espíritos, e a história é de fazer os cabelos da nuca se arrepiarem. Nos anos 70, a família Perron se muda para uma casa no campo, localizada em Harrisville, buscando uma vida tranquila e afastada do tumulto da cidade. No entanto, o que eles encontram é um verdadeiro pesadelo que desafia suas crenças e testa sua coragem até o limite. Logo após se instalarem na casa, começam a ocorrer eventos estranhos e inexplicáveis. Portas se fecham sozinhas, passos são ouvidos nos corredores vazios e vozes sussurram à noite, deixando a família perplexa e assustada. A atmosfera na casa se torna cada vez mais opressiva, como se estivessem sendo observados por uma presença maligna. Desesperados e sem saber a quem recorrer, os Perron decidem buscar ajuda. É então que conhecem Ed e Lorraine Warren, um casal de investigadores paranormais renomados, conhecidos por seus casos envolvendo atividades sobrenaturais. Os Warren concordam em ajudar a família, mesmo sabendo que estão se envolvendo em algo além do comum. À medida que os Warren começam a investigar a casa, descobrem que ela está infestada de espíritos malignos, cada um com sua própria história trágica e motivos para assombrar aquele lugar. Eles sentem uma energia sombria permeando os cômodos da casa, como se estivessem lidando com forças além da compreensão humana. Ed e Lorraine Warren enfrentam essas entidades com toda a coragem que possuem, utilizando seus conhecimentos e habilidades para tentar livrar a casa daquelas presenças sinistras. No entanto, o confronto com o sobrenatural é perigoso e desgastante, testando não apenas suas habilidades, mas também sua própria fé e resistência emocional. Enquanto os Warren estão ocupados investigando a casa, a família Perron vive momentos de puro terror,
enfrentando experiências aterrorizantes que desafiam sua própria sanidade. Eles se sentem impotentes diante das forças sobrenaturais que os cercam, lutando para manter a esperança de que um dia possam escapar daquele inferno vivo. Com o passar do tempo, os Warren descobrem segredos sombrios enterrados no passado da casa, revelando a origem das assombrações e a conexão entre os espíritos e a família Perron. A batalha entre o bem e o mal atinge seu ápice, colocando todos os envolvidos em perigo iminente. No fim, com a ajuda determinada dos Warren e a coragem inabalável dos Perron, a família consegue superar o pesadelo que os assombrou por tanto tempo. No entanto, as marcas deixadas por aquela experiência traumática permanecem, lembrando-os de que nem sempre o mal é derrotado de maneira definitiva. Padre Gary Thomas é um exorcista treinado pelo Vaticano, e vou te contar sobre um caso que ele enfrentou. Um dia, Padre Gary foi chamado para ajudar uma mulher chamada Ana, que estava sofrendo com fenômenos sobrenaturais assustadores. Ana começou a apresentar comportamentos estranhos, como falar em línguas desconhecidas e ter aversão a objetos religiosos. Isso deixou todos ao seu redor perplexos e preocupadosos. A situação ficou ainda mais assustadora quando ela começou a exibir força sobre-humana e reações violentas à menção de Deus ou da igreja. Diante desse cenário aterrorizante, Padre Gary não hesitou em agir. Ele se preparou mental e espiritualmente para enfrentar o mal de frente, confiando em sua fé e na ajuda divina para guiá-lo nessa batalha espiritual. Os rituais de exorcismo realizados por Padre Gary foram intensos e emocionantes. Durante as sessões, Ana falava em línguas desconhecidas e sua voz mudava de timbre de forma assustadora. Padre Gary testemunhou coisas que desafiavam sua própria compreensão, mas não recuou. Ele continuou firme em sua missão de libertar Ana das garras do mal. Foi uma batalha espiritual intensa, cheia de altos e baixos. Mas no final, a luz venceu as trevas. Após uma série de exorcismos e rituais de libertação, Ana finalmente encontrou paz. O mal que a assombrava foi expulso e ela pôde retomar sua vida normal, livre da influência maligna que a aprisionava.